O fogo guia na escuridão. Esse é o nosso tema. E se você quiser acompanhar essa mensagem e interagir conosco, se você tem no seu celular ou no seu tablet o aplicativo Bíblia da YouVersion, é só você procurar agora pelo link ao vivo. Se você usa a plataforma Android, ele está acima no aplicativo do seu lado direito. Se você usa iOS, está abaixo do aplicativo do lado direito. Só clicar no ao vivo e procurar ali o tema. O fogo guia na escuridão. Vamos ver se você em algum momento da sua vida já fez uma dessas perguntas que farei nesse exato momento. Qual é a melhor escolha? Eu devo fazer isso? O que está certo? Será que esse é de fato o melhor caminho a seguir? Será essa uma boa alternativa? Será que isso vai honrar a Deus? Será que isso é honesto, ético, justo? O que farei? São perguntas que nós fazemos o tempo inteiro. Aliás, irmãos, a nossa mente é responsável pela elaboração de milhares e milhares de perguntas. Nós sempre estamos fazendo questionamentos que nos ajudam a tomarmos as decisões. Nós não queremos tomar decisões erradas. Você quer tomar? Não. Nós não queremos sofrer prejuízos numa tomada equivocada de decisão. Nós não queremos sofrer. Nós não queremos daqui a alguns meses pensar, eu não devia ter feito tal coisa. Eu não devia ter decidido dessa forma. Mas a verdade é, irmãos, que em algumas de nossas decisões, nós estamos absolutamente perdidos. Não sabemos o que fazer. Temos às vezes opiniões distintas, que na nossa cabeça todas são válidas. E nós nos perguntamos, qual dessas é a melhor? Talvez hoje você esteja prestes a tomar uma decisão. Você precisa decidir algo. E a sua mente está fazendo perguntas. O que devo fazer? Qual é a melhor decisão? Se eu pudesse usar uma imagem, eu diria que momentos assim são momentos de escuridão. Nós não temos clareza sobre o que está à nossa frente. Algumas de nossas decisões são tomadas literalmente no escuro. Não há nenhum lampejo de iluminação. E como você e eu não queremos errar e não podemos errar, então qual é a nossa única alternativa? Buscarmos o Deus que ilumina o nosso caminho. Buscarmos o Deus que se apresenta na palavra como o fogo que guia na escuridão. E é sobre isso que nós estudaremos hoje. E antes que você pense que você é o único que tem dúvidas na tomada de decisão, eu quero já aliviar o seu coração. Se você tem dúvidas, bem-vindo ao time. Eu faço parte desse time. O povo de Israel fazia parte desse time. E eu quero começar lendo alguns trechos da palavra que mostram exatamente o povo de Israel com dúvidas em relação ao caminho que deveria seguir. O povo de Israel vivendo um período de escuridão. Eles não sabiam qual era a melhor decisão, qual era o melhor caminho.
Vou olhar para 2 textos iniciais para gerarmos um contexto, porque na realidade, antes da tomada de decisão, existe um contexto na nossa vida. É uma situação que vem se arrastando, é um fato novo. Então vamos olhar primeiro lá para Êxodo 12:33 e vamos lembrar do povo de Israel saindo do Egito. Eles haviam ficado muito tempo no Egito, irmãos. Foram 430 anos. Consegue imaginar? Durante 430 anos, quantos bebês nasceram, quantos morreram? Uma geração que aguarda e aguarda pela libertação, e finalmente a libertação chegou. Finalmente o que eles esperavam aconteceu. Só que como aconteceu? Aconteceu no corre-corre. Olha o texto. O texto relata a seguinte situação. Os egípcios, depois de terem sofrido as 10 intervenções divinas, eles estão apertando ao povo. Numa outra versão aparece, eles estão empurrando o povo, apressando-se para lançá-los da terra. 430 anos esperando. O dia chega. E como que eles têm que sair da terra? Correndo. Os egípcios empurrando. Vamos lá, vamos embora. Saiam daqui, nós estamos com medo. Em geral, quando nós estamos com pressa, nós tomamos algumas decisões erradas. Concorda comigo? Não temos tempo para pensar, não temos tempo para decidir. Muito bem, outro texto agora para você ter uma compreensão melhor do contexto. Êxodo 12, versos 37 a 41. Assim partiram os filhos de Israel de Ramsés para Sucote. Veja o número de pessoas, cerca de 600.000 a pé, somente de homens, sem contar os meninos. Consegue imaginar essa multidão? Saindo apressadamente, ao mesmo tempo, carregando o que podiam. Vai imaginando a cena. Subiu também com eles muita mistura de gente, ovelhas, bois, uma grande quantidade de gado, e cozeram bolos ázimos da massa que levaram do Egito, porque não se tinha levedado, porquanto foram lançados do Egito. E não se puderam deter, nem prepararam comida. O tempo que os filhos de Israel habitaram no Egito foi de 430 anos. E aconteceu que, passados os 430 anos, naquele mesmo dia, todos os exércitos do Senhor saíram da terra do Egito. Então vamos imaginar a cena, 430 anos esperando, chega o dia, vamos embora, saiam daqui, pega criança, pega a mulher, faz a mala e pega o boizinho e pega também a carroça e vamos lá. Para onde nós vamos? Não sei, saiam correndo. Consegue imaginar a confusão? Não estamos falando de 10 pessoas, nem 20, nem 100, são alguns milhares de pessoas. É uma avenida paulista cheia, o povo correndo, sem saber para onde ia. Como você se sentiria numa situação dessas? Confuso? Consegue imaginar a quantidade de perguntas que Moisés teve que responder naquele dia? Para onde, Moisés? Moisés, a viagem é longa, é curta. Eu preciso levar tudo mesmo? Posso deixar alguma coisa aqui? Consegue imaginar as mulheres mais detalhistas? Ficaram apavoradas, e agora não deu para preparar nem uma mamá das crianças. Corre mulher, corre mulher. Esse foi o contexto da saída do Egito. E nesse contexto, como estava o povo de Israel? Cheio de dúvidas, cheio de perguntas, despreparados para uma tomada de decisão, mas a decisão fora tomada. E eles agora estão freneticamente correndo
eles estão saindo do Egito. E eu ouso dizer que eles estavam tremendamente inquietos, como você fica e como eu fico. Eles estão preocupados, como nós ficamos. Alguns estão já num processo de reclamação. Olha, eu não gosto de fazer as coisas de qualquer forma, eu não gosto de sair correndo. As pessoas não sabem para onde vão, mas precisam ir. Como acalmar um povo assim? Deus tinha decisão para acalmar aquele povo. Ele resolveu guiar o povo. Isso é algo lindo. Eu não sei se você já prestou atenção nesse detalhe, mas é o próprio Deus que vai guiar o povo. Na verdade, Moisés é apenas parte do enredo. Arão é parte do enredo. A figura principal é o próprio Deus. É o Deus que vai à frente. E como o povo precisava enxergar Deus à frente, Deus vai se manifestar de duas formas, como uma coluna de nuvem, mas também como uma coluna de fogo. Deus não quer que o povo tenha dúvidas quanto ao caminho. Deus não quer que o povo fique ou se lamentando, ou até mesmo fazendo perguntas incabíveis em relação ao caminho. Ele, o próprio Deus, foi à frente. E esse Deus que vai à frente é o mesmo Deus em quem nós confiamos. É o mesmo Deus. É o Deus que continua tendo prazer em ir à nossa frente, em nos dirigir. E nessa escuridão da noite, em que precisamos tomar decisões, nós olhamos para frente e temos a coluna de fogo. É o próprio Deus, o Deus pessoalmente mostrando o caminho. Você está diante de uma saída corrida do Egito, seja ele qual for para você. Está diante de algo novo, está diante de algo que você nunca experimentou, nunca achou que iria viver. Precisa tomar uma decisão cruel, terrível, difícil. Então aproveite, porque o Deus que é fogo está à sua frente, trazendo luz ao seu caminho. Vamos lembrar como isso aconteceu? A palavra relata lá em Êxodo 13, 21, essa figura fantástica de Deus indo à frente. Olhe como a descrição aparece no texto. O Senhor ia adiante deles. O Senhor à frente. O povo sai correndo, o Senhor à frente, o Senhor é adiante. Durante o dia, numa coluna de fogo, de nuvem, para os guiar pelo caminho. Durante a noite, numa coluna de fogo, para os alumiar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. Nunca se apartou do povo a coluna de nuvem durante o dia, e nem a coluna de fogo durante a noite. Prestou atenção no verbo guiar. A coluna guia, o fogo guia. O povo está com suas perguntas, mas Deus vai à frente. Deus guia. Eu tenho a impressão de vez em quando que nós temos muitas e muitas vezes na vida tomado esse lugar e nós mesmos estamos guiando o nosso futuro. Nós nem olhamos se Deus está lá. Nós nem nos preocupamos se Ele vai à frente. A nossa referência não é mais Deus, somos nós mesmos.
clareza não está mais no Deus que vai à frente, mas sim nas nossas elaborações mentais. Ou Deus vai à nossa frente, ou nós não teremos segurança alguma se estamos indo pelo caminho certo. Vamos ver um outro detalhe ainda. Agora, em Deuteronômio 1, 32 e 33, é a mesma narrativa, mas olhe a beleza agora do detalhe do texto. Apesar disso, vocês não confiaram no Senhor, o seu Deus, que foi à frente de vocês, numa coluna de fogo de noite e numa nuvem de dia. Olha agora o detalhe. Deus à frente, olha o que Deus fazia, procurando lugares para vocês acamparem e mostrando-lhes o caminho que deviam seguir. O detalhe aqui é do cuidado de Deus. É o Deus que guia e o Deus que está procurando os melhores lugares. Ali é perigoso, por ali não. Ali tem os inimigos, por ali não. Vamos por aqui. Me sigam por aqui. Que beleza saber, irmãos, que Deus, Ele nos guia pelos melhores caminhos. E coloque na sua cabeça que nem sempre o que você crê ser o melhor, o é de fato. Nem sempre o que estão dizendo, nem sempre o que a sociedade diz, nem sempre o que o meu coração diz é o melhor. Deus tem o melhor. Ele cuida do seu povo. E nós somos o seu povo. Mas agora há um detalhe ainda, numa outra narrativa, é a mesma situação, mas agora é Neemias contando ao povo o fato acontecido no Êxodo. Olhe como Neemias discorreu. Tu condiziste de dia com uma nuvem e de noite com uma coluna de fogo para iluminar o caminho que tinham que percorrer. Qual é o detalhe aqui? É que o caminho era aquele, não podia ser outro. Irmãos, diante de algumas decisões, não há atalho, não há plano B, não há outra alternativa. O caminho é esse. Deus não fará o pior por nós, porém, em alguns momentos, nós acharemos que é o pior. Nós questionaremos Deus, achando, quem sabe, que tem um caminho melhor aqui, Senhor. Tem um caminho que na clareza da minha mente é melhor. Mas acredite, é esse o caminho, é por aqui que Deus sabe ser o certo. Não crie atalhos, achando que Deus não sabe o melhor caminho. Ele sempre sabe. E na escuridão das dúvidas, aparece Deus, como diz Neemias, iluminando pelo caminho que tinham que percorrer. Não havia outro a percorrer. Último texto que eu quero trazer à sua mente ainda, na mesma narrativa de Neemias, só que agora no verso 19. Por tua grande compaixão, que não os abandonaste no deserto, de dia não deixava de guiá-los em seu caminho, nem de noite a coluna de fogo deixava de brilhar sobre o caminho que deviam percorrer. Houve algum dia em que a coluna de nuvem desapareceu? Não. Teve algum dia que chegou a noite e eles ficaram em total escuridão, sem saber para onde ir? Também não aconteceu. Todos os dias, durante uma longa peregrinação pelo deserto, lá estava Deus guiando o seu povo. Então coloque na sua cabeça, em nome de Jesus, que se nesse momento, nesse dia, agora, passa pela sua mente que Deus não está dirigindo, que Deus te abandonou,
que Deus não está nem aí com você, isso não é verdade. Enquanto estivermos na nossa peregrinação nesse mundo, nós teremos a presença do próprio Deus em Cristo e pelo Espírito nos guiando. Não haverá uma manhã em que Deus te diga: hoje não conte comigo. Não haverá uma situação difícil em que Deus te diga: decida sozinho, eu não estou nem aí. Não haverá nenhum momento em que você estará realmente sozinho, porque o Deus que guiou o povo é o seu Deus. Confie nele, olhe para ele, ore, e na palavra dele, busque a direção, porque Deus nos guia sempre. Há uma narrativa muito interessante de um sermão de David Wilkerson. Ele diz assim: Deus tem dirigido o seu povo desde o Éden, e é seu prazer nos dirigir por caminhos abençoados e seguros, onde poderemos desfrutar de suas bênçãos. Deus tem prazer em guiar. Deus não é como nós, que quando alguém nos para na rua e diz: onde fica a rua tal? Primeiro, a gente já tem medo de ser assaltado. Segundo, às vezes estamos numa pressa enorme e nós falamos qualquer coisa: vai por lá. Em alguns momentos, nós nem sabíamos onde era o lugar, mas falamos: siga em frente. Já aconteceu com você? O medo ou a pressa era tanta: vai por lá. Deus não faz isso. Quando você busca Deus, você sabe, a orientação será a certa. Deus não vai me mandar por um caminho errado, por um caminho onde me afastarei dele, pecarei. Não, Deus vai me mandar pelo lugar certo, porque Deus tem prazer em nos dirigir. Mas vamos voltar às perguntas lá do início. E se agora estamos diante de uma tomada de decisão e não conseguimos enxergar a coluna de nuvem e a coluna de fogo? E se agora estamos numa situação tão difícil, que por mais que oremos e por mais que leiamos a palavra, parece que Deus sumiu, não conseguimos enxergá-lo. Quero te convidar a olhar para o que Deus faz quando nós estamos na nossa escuridão e como Ele nos guia nesses caminhos. Para isso, nós olharemos para uma profecia, a de Isaías. Em Isaías 42, falando sobre o que Deus faz, olha o que o texto nos traz como preciosidade. Eu guiarei os cegos pelo caminho que nunca conheceram. Fá-los-ei caminhar pelas veredas que não conheceram. Tornarei as trevas em luz perante eles, e as coisas tortas farei direitas. Essas coisas lhes farei, e nunca os desampararei. O que você sente ao ler isso? Porque a situação ali do povo talvez seja muito parecida com a sua. O povo estava tão cansado de todo o cativeiro, de toda a opressão, que eles haviam desistido. Eles perderam a percepção numa tomada de decisões. Eles não sabiam o que fazer. E nesse momento, Deus manda um recado através de Isaías àquele povo e a nós. E o recado é: eu vou guiar vocês. Nas trevas, eu vou trazer luz.
Até aqueles que perderam totalmente a direção, não conseguem enxergar, são cegos, talvez não fisicamente, mas espiritualmente, moralmente, até a esses eu dirigirei. Confie na direção de Deus, anseie pela direção de Deus, busque a direção de Deus, porque a promessa é que o nosso Deus vai nos dirigir. Deus não vai apenas nos olhar. Deus não ficará apenas como que contemplando as nossas decisões. Deus quer nos ajudar no processo da tomada de decisão. Mas Ele também vai nos ajudar nos guiando pelo caminho. Isso é uma promessa. E um pouquinho mais à frente, no mesmo texto, agora no capítulo 48, assim diz o Senhor, o teu Redentor, o Santo de Israel, eu sou o Senhor teu Deus, que te ensina o que é útil e te guia pelo caminho em que deves andar. Eu sou o Deus que guia pelo caminho em que tu deves andar. Você está em dúvidas? Se agarre a Deus. Você não sabe que decisão tomar? Ore mais. Leia mais a palavra. Busque mais Deus. Tenha um relacionamento mais íntimo. E se você quiser, para te ajudar, porque a palavra de Deus nos ajuda até a orarmos. Se você quiser para te ajudar, faça o seguinte. Abra sua Bíblia num texto como esse. Leia o texto e o transforme na sua própria oração. Senhor, me ensine. Senhor, me guie pelo caminho em que eu devo andar. Eu quero isso, Senhor. Eu almejo isso. O meu desejo, Senhor, é que Tu me guies. Há algo em mim que está atrapalhando isso, me mostre. Que o Teu Espírito me convença dos meus erros, do meu egoísmo, talvez, em pensar mais em Ti, mais em mim do que em Ti. Me ajude, Senhor, me ajude, me guie. Eu quero que Tu me guies. Você pode pedir isso a Deus. Você deve pedir isso a Deus. Você deve depender mais desse processo maravilhoso de um Deus que vai à frente e que nos guia pelo caminho. Pensando nesse verso, eu escrevi uma frase para mim mesmo e compartilho com você. A direção divina nos proporciona segurança para seguirmos firmes, mesmo diante das situações mais inusitadas da vida. Deus é a garantia de que não nos perderemos quando à nossa frente só existir escuridão e incerteza. Qual é a sua segurança, meu irmão? É o seu dinheiro? É a sua formação acadêmica? É a sua família? A sua segurança é ter um bom equilíbrio emocional? A sua segurança é saber de todas as informações? Se a sua segurança é essa, lamento te dizer, você está em apuros. Você está correndo um sério risco, porque não há nesse planeta um homem ou uma mulher que tenham condição plena de tomar as decisões seguramente, sem a interferência de Deus. Nós precisamos de Deus. Você precisa demais de Deus. Eu preciso muito de Deus. E qual é a nossa oração hoje, então? Senhor, nos guie. A decisão é essa, eu não quero errar, me guie.
Senhor, na escuridão que me cerca, tantas opiniões diferentes, tantas possibilidades, Deus, me guie. Senhor, diante de tantas coisas que chamam a minha atenção, diante das minhas emoções, diante de ideias que fazem sentido para mim, Senhor, me guie. Diante de justificativas que, à primeira vista, são lícitas, estão quase me levando para tomar essa decisão. Mas, Senhor, me guie, me guie. Eu não quero errar. Eu quero ter segurança para seguir em frente. E a pergunta que fica agora para a sua reflexão: você tem sido dirigido pelo Senhor? Deus te guia? Vamos falar a verdade agora? Antes das decisões, você considera a vontade de Deus? Antes de fazer aquilo que para você é bom, está certo, você submete a Deus? Você tem experimentado na prática a direção do Deus Todo-Poderoso, que é fogo consumidor, e que clareia, ilumina a escuridão da nossa indecisão? A palavra de Deus diz num texto inquietante, pelo menos para mim: todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Se eu considero isso, faço uma segunda leitura: se eu não sou guiado pelo Espírito, não sou filho de Deus. Correto? Você é filho de Deus, então você é guiado por Deus. E, para que você e eu não tenhamos dúvida, o que Deus nos deu de presente, deu a si mesmo. Deu seu Filho para a nossa salvação, deu seu Espírito para a nossa direção. Aquiete o seu coração, meu irmão, e permita que Deus te dirija. Está confuso? Não sabe o que fazer? Não se precipite. O povo teve que seguir Deus no deserto durante 40 anos. Sabe o que é isso? Para onde vamos, Senhor? Me sigam. Qual é o endereço, Moisés? Eu quero colocar aqui no Waze, meu GPS. Me sigam. Mas onde é esse lugar? É uma terra boa. Eu preparei para vocês. Mas a vocês cabe apenas me seguirem e permitirem que eu os guie. Qual é nosso desafio, portanto? Sermos guiados pelo Senhor. Por meio do Espírito Santo, nós continuamos sendo guiados pelo Deus que é fogo, que dissipa a escuridão. É essa nossa fé. Vai tomar uma decisão hoje? Deixe que Deus te guie. E amanhã, e depois de amanhã, e até aquele dia, quando o próprio Deus em Cristo retornará. E aí saberemos que a nossa terra prometida finalmente chegou. Deus te abençoe e me abençoe. E eu quero te convidar agora, por um instante, a fechar os seus olhos, meu irmão, e a meditar sobre o que nós acabamos de conversar. Que tal? Que tal você, por alguns instantes, antes de celebrarmos a ceia juntos, você aquietar o seu coração e dizer: Senhor, eu estou com tantas dúvidas. Eu não sei o que é melhor, eu não sei que decisão tomar ainda. Senhor, eu preciso de direção. Que tal você pedir ajuda a Deus nisso? Pedir para Deus te guiar. Pedir para Deus te dirigir.